Tá todo mundo bem? Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, ou abra a sua Bíblia. Atos 2, nós vamos dar continuidade à série que nós temos desenvolvido já nos dois últimos domingos. Estamos em Atos 2, e quem lembra qual o título da série que nós estamos desenvolvendo? Los outros 6 dias. Muito bem, irmã Alejandra. E os outros 6 dias, né? E nós falamos já do dia em Atos 2, o dia de Pentecostes. Domingo passado tratamos e trabalhamos um pouco mais a ideia da perseverança na palavra de Deus. Afinal, a igreja primitiva, lá em Atos 2:42, nos informa que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E hoje nós vamos dar continuidade a essa palavra, e hoje nós vamos falar sobre a perseverança na comunhão, perseverando na comunhão. Então, Atos 2, a partir do verso 42, se você estiver lá, vamos juntos ler, do 42 ao 47, diz o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, verso 47, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Deus Pai, a Tua palavra, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração, Pai, pedindo que o Senhor traga a nós, Deus, o que o Senhor deseja, Pai, que o Senhor revele ao nosso coração o Teu querer, que o Senhor use, Pai, a minha vida, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, e que a Tua palavra, Deus, encontre um terreno fértil no nosso coração, Pai. Te amamos, Deus. Te louvamos, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Deus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um tema que não é talvez dos mais fáceis e mais simples. Afinal, convivência não é fácil. Andar com alguém é sempre fácil, meus irmãos? Não. Todo dia ali estar caminhando com alguém é sempre só alegria, ou tem seus dias de desafio, dias de dificuldade? Tem, todos nós temos, não é fácil. E de repente, olha o que acontece, como é que surge o Jean e toda a sua interatividade, né? Como é que surge então, de onde é que surge essa ideia? Por que que esses irmãos, que agora de fato eram irmãos, mas que dias antes não congregavam juntos, não estavam juntos, como é que nasce isso aí? Só pode ser a ação do Espírito Santo. Só pode ter sido algo que surgiu no coração de Deus o Pai. E algo que os apóstolos que estavam ali ensinando a igreja primitiva entenderam e viram e vivenciaram a partir de Jesus Cristo. Afinal, a gente encontra Jesus Cristo saindo algumas vezes para orar sozinho. Mas na grande maioria do Evangelho, nós vemos Jesus na mesa com pessoas, abençoando pessoas. Ele iniciando, mesmo sendo Deus no seu ministério, ele trouxe para si 12 para caminhar de forma mais próxima, e ele ainda tinha outros tantos discípulos. Se você observar bem a oração final de Jesus Cristo, Márcia, lá em João 17, é uma oração que ele pede: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Então Jesus clama lá em João 17, deixando já esse ensinamento final para os seus discípulos, para os apóstolos, dizendo: olha, que vocês sejam um. E é a partir dessa unidade de vocês, dessa comunhão de vocês, Flávio, que eles vão saber que o mundo vai saber que de fato vocês são meus, porque o espírito do mundo é um espírito de divisão, mas o espírito do Senhor é um espírito de comunhão e unidade. Então quem inicia isso é de fato a ação do Espírito Santo. Mas nós falamos isso no domingo passado, que
não é simplesmente a gente, por exemplo, saber da palavra de Deus, mas nós precisamos ter uma intencionalidade de perseverar na palavra de Deus. Afinal, é assim que esse verso 42 começa. Eles perseveravam. E essa palavra é uma palavra-chave para a gente entender isso, porque exige de nós, então, esses outros 6 dias de perseverança, de buscando na palavra de Deus. E hoje nós vamos entender como a gente deve buscar essa unidade. Mas algo em nós que a gente precisa, não adianta a gente sair daqui, se amanhã a gente não, de alguma forma, não tentar perseverar nisso. Ser diligente, ser intencional, colocar nossa força, ser dedicado diante do Senhor. E aí, meu irmão? Eu tenho uma notícia para dar para você. E é assim que eu queria que você gravasse o primeiro ponto. Que a minha e a sua comunhão, ela na verdade é uma consequência natural, mas espiritual, da minha e da sua comunhão com o Senhor. Então, aleluia. Então, essa comunhão que nasce nos nossos corações, ela na verdade ela é uma consequência de uma comunhão que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Quem já ouviu aqui aquela frase assim, Fábio? Quando você casa, você não casa só com o seu cônjuge, você casa com a família. Quem ouviu isso? Não me falaram isso antes, hein? Agora estou eu com um problema, irmãos. Estou brincando, meus irmãos. Quando você casa não só com a... né? A família está lá no Brasil, deixei longe. Eu disse, não, está mais longe, pode ser que... Aí, né, tem a American Airlines para facilitar esse caminho da sogra para cá, aleluia. Mas quando você casa, meus irmãos, você não casa só com a sua esposa ou com o seu esposo. Você acaba trazendo também a família, glória a Deus por isso. Então deixa eu te dar a boa notícia, no dia que você se converteu, você entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, não era simplesmente aquele momento seu e do Senhor dizendo, Deus, agora minha vida pertence ao Senhor, de fato era, mas o que você não sabia é que quando você olhasse para o lado, a família estava todinha ali, estava cheio de irmãos para você conviver, e glória a Deus por isso, mas também tem os seus desafios. Mas a igreja primitiva, ela era uma igreja que ela era intencional, ela perseverava na comunhão. Então, meus irmãos, não tem como eu e você vivermos com o Senhor, ignorando que nós temos irmãos. E aí o verso 44, ele diz algo que é importante a gente mergulhar, porque ele vai quase que explicando como era essa comunhão da igreja primitiva. E aí eu acho interessante que Lucas faz questão de dizer, olha, todos os que criam estavam juntos. Isso aqui reforça o que a gente acabou de falar. Porque era uma comunidade baseada a partir da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui já fica a nossa primeira observação, cuidado para saber se de repente a gente não tem mais comunhão com aqueles que não estão no Senhor Jesus Cristo do que aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo. Porque de fato isso aqui expressava uma cultura de uma igreja, dos primeiros cristãos. E eu e você temos que buscar, primeiramente, termos comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Pastor, então eu não vou falar com quem não entregou a vida para Jesus. Não, que você tem que evangelizar, você tem que dar bom testemunho. Mas só que quando a gente começa a entender o que de fato é comunhão não é simplesmente, assistir um culto do lado, assistir um culto próximo. Não, a ideia de comunhão aqui é de partilhar a vida mesmo, de partilhar até bens, porque a gente vai falar sobre isso, mas partilhar a sua vida, suas dores, sua caminhada, suas lutas, é caminhar junto, ombro a ombro. Isso era comunhão para a igreja primitiva. E aí deixa eu ler 2 textos para você, só para que você entenda que você, nem Jesus Cristo, é feito irmãos de muitos outros. Romanos 8, 29, ele vai falar o seguinte... Romanos 8, 29, porque o que dantes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja, ele quem? Jesus Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. Então ele é o unigênito do Pai, porque de quem partilha a mesma essência de Deus, o Pai, porque ele é Deus, mas entre nós ele é o nosso primeiro, ele é aquele que abriu o caminho para liberar a adoção de Deus o Pai. Nós somos transportados para esse reino de Deus a partir desse movimento de adoção através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você vai receber Jesus e vai receber ainda uma família maravilhosa.
E se você está pensando, ou se você de repente deseja só receber Jesus e não receber a família, não vai rolar. Porque quando eu e você recebemos o Senhor Jesus Cristo, nós somos colocados em um corpo. E eu e você sozinho, nós não somos igreja. Eu e você sozinho, nós não somos corpo. Nós somos membro. Nós somos parte. Gálatas 4, a partir do verso 4 vai dizer: mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei. Olha o que ele fala: para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim vocês já não são mais escravos, mas filhos. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Esse era o entendimento da igreja primitiva. João, escrevendo lá em 1 João, ele entendia claramente isso. Ele, escrevendo lá em 1 João, ele vai dizer claramente que essa comunhão que nós temos com Deus, ela naturalmente resvala numa comunhão que nós temos com os irmãos. 1 João 3, vai dizer, 1 João 1,3, o que nós vimos e ouvimos, assim vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Aí o verso 6 fala: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão o quê? Uns com os outros. Interessantíssimo como João, então, ele está pegando essa ideia: olha, se nós temos comunhão e se nós andamos na luz, se nós estamos no Senhor Jesus Cristo, naturalmente acontece algo na nossa vida, que é nós temos comunhão uns com os outros. Então, meus irmãos, a cruz de Cristo, a salvação em Jesus Cristo, ela é individual, ela foi para a sua vida, mas ela te coloca obrigatoriamente num estado de unidade e comunhão com o corpo. E esse é um grande desafio para nós, porque todos nós somos diferentes. Todos nós temos nossas preferências, todos nós temos o nosso gosto. E na igreja, de alguma forma, isso vai se expressando também. Só que o que vai tratar sempre o meu e o seu coração é lembrarmos que essa comunhão não foi gerada a partir de afinidades, mas foi gerada a partir da cruz. Então, se eu e você temos problemas, e a gente vai achar que é um problema de afinidade, está tudo bem. Nós vamos olhar então para o que nos uniu, nós vamos regredir para o ponto de união. E esse ponto de união foi a cruz de Cristo. E lá nós vamos ser conformados a essa cruz, ou transformados a partir dessa realidade da cruz. Amém? Então nunca vai ser gosto, porque gosto não nos uniu. De repente a etnia te fez trazer para cá, mas necessariamente vir para cá a partir de uma igreja brasileira não te coloca em estado de comunhão, mas é de fato a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais nós temos Jesus, mais unidos nós vamos estar com os nossos irmãos. Quanto nós estamos unidos com Jesus, mais nós vamos estar unidos com os nossos irmãos. Amém, gente? Então, antes de eu perguntar como está a nossa comunhão, é mais lógico eu perguntar como está a sua e a minha comunhão com o Senhor Jesus. Como está a minha e a sua comunhão com o Senhor Jesus? Porque a partir dessa, nós vamos falar porque todos os que criam, eles estavam juntos. Como está a minha e a sua comunhão com Cristo? Eu te garanto que quanto mais eu e você nos aproximarmos dele, mais o nosso coração vai estar desejoso, vai estar tendencioso, vai estar desejando e clamando viver comunhão com irmãos. E eu não estou falando só de vir no domingo na igreja, você vai estar mais desejoso de abençoar alguém, de estar caminhando com alguém, de ligar e ser canal de bênção para alguém, de liberar uma palavra sobre alguém. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você vai estar desejando caminhar em comunhão com seus irmãos. Quanto mais distante de Jesus, então, menos você vai desejar caminhar com seus irmãos. Meus irmãos, John Wesley ele falava isso: não há nada mais anticristão, no sentido de ser contrário à natureza do cristão, do que um cristão solitário e sozinho. Não está no nosso DNA como novas criaturas em Cristo. Agora, tudo que eu já venho falando, eu reforço: viver em comunhão dá trabalho. E requer, então, autonegação. Eu e você não vamos viver uma comunhão plena se a gente
quiser ser só do meu jeito, só do meu gosto. E por que não dá certo? Porque não dá para certo ser cristão assim. De novo, volta para a cruz, resolve. Porque você não nasceu em Jesus Cristo para manter do jeito que você é. Afinal, quem quiser vir após mim, não a mim, a Jesus Cristo dizendo, negue-se a si mesmo, tome a sua, aí vai fazer o quê? Seguir. Então, a caminhada de um cristão, ela é uma caminhada de autonegação. E a caminhada na comunhão entre uma igreja local, mas a igreja universal espalhada aí pela terra, é uma caminhada de autonegação. Eu vou ter que negar desejos, preferências, gosto meu, para entender que não é isso que vai fazer a gente se separar, porque há um ponto maior de unidade e comunhão. Amém, meus irmãos? Sabe por quê? Porque caminhar com pessoas machuca, não machuca? Só que para de olhar para a pessoa que machucou e olha para Jesus. Lembra que você não foi unido a partir da sua amizade ali com aquela pessoa, você foi unido a partir de Cristo. E a gente vai ter sempre as nossas relações saradas. Verso 42, ele segue, ou verso 44, perdão, ele segue dizendo, olha, todos os que criam estavam juntos, mas a parte B diz, olha, eles tinham tudo em comum. Fala para mim se isso é negação ou não. Ter tudo em comum. Não é que eles tinham todo o gosto em comum, não, é que eles decidiram viver um modo de vida a partir dessa koinonia, dessa comunhão, que era tornar tudo comum. E ele explica isso lá no verso 45, dizendo, olha, eles vendiam suas propriedades, as fazendas, repartiam com todos, cada um segundo a sua necessidade. E aqui, sempre que trata negócio de dinheiro, é difícil. É complicado, meus irmãos. Eu fiquei lá, meu Deus, me ajuda, como é que a gente vai falar agora? Porque, senão daqui a pouco a gente está falando de comunismo aqui, né? Vende tudo aqui, reparte as coisas, uma coisa meio forçada assim, não existe propriedade privada. E não é sobre isso, meus irmãos. Pelo amor de Deus, ninguém vai cortar essa mensagem aqui em algum ponto dela para dizer que tem que vender as coisas tudo agora e viver assim. Não, não é sobre isso. Eu gosto da forma como o John Stott ele coloca isso, ele diz, olha, embora de fato e de direito continuassem a possuir os seus bens, no entanto, cultivavam no coração e na mente uma atitude tão radical que pensavam na sua posse como estando disponível para ajudar os seus irmãos e os necessitados. Essa é a profundidade do entendimento dessa autonegação que passa também pelas suas finanças ou pelos seus bens. É maravilhoso, ele diz, olha, ainda que de fato e de direito eles fossem, não, essa casa aqui é minha, esse terreno aqui é meu. Mas se você está precisando, meu irmão, eu estou aqui a serviço seu, eu estou aqui para ser canal de bênção na sua vida. É como se nós falássemos, não, esse carro de fato é meu, mas você está precisando de algo, meu irmão, eu posso te ajudar? Não, esse pula-pula de fato é meu, mas eu posso ajudar? Glória a Deus. Abençoa, meus irmãos. E talvez seja uma coisa que para você, diante do que Deus tem dado para você, é simples, mas para o outro é valioso demais, é importante, é precioso. Se Deus tem abençoado a minha e a sua vida, não retenha para você, entenda que a comunhão, Deus te colocou nesse estado de comunhão através de Jesus Cristo, e agora você precisa abrir mão realmente do que você julga ser tanto teu e tanto de direito. Porque hoje nós escutamos um pouco sobre Jó e fala, Deus deu, Deus tomou. Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque você não consegue segurar nada na força do seu braço. Se Deus mandar uma tempestade, tudo isso aí vai embora. Ainda mais aqui nos Estados Unidos, que é tudo de madeira assim, meio 3 porquinhos, vai embora com tudo, meu irmão. Cuidado, gente, porque a gente começa a acumular, a gente começa a ter, e de novo, não é pecado, tá? A riqueza ensina, é o amor ao dinheiro. Então entendam que eu estou falando isso aqui com muita cautela. Mas cuidado, porque a gente leu, o João leu, olha, não dá para servir a Deus e ao dinheiro, a mamon. E essas coisas vão devagarinho tomando o nosso coração. Não, eu preciso ter. Será? Não, eu preciso comprar isso, eu preciso possuir isso. E eu acho maravilhoso quando eu e você vamos analisar o livro de Atos. Existem exemplos claros
de que isso não era só sobre dinheiro. Eu acho maravilhoso, porque Atos 2, a gente está acabando de ler, olha, eles vendiam tudo, eles faziam tudo. Aí Atos 3 tem uma passagem que é maravilhosa. Se você virar a página da sua Bíblia ou passar aí no seu celular, Atos 3 tem uma fala de Pedro, esse que estava instruindo toda a igreja ali, caminhando. E aí o Pedro olha para um aleijado que estava ali pedindo dinheiro, um coxo, né, que estava pedindo dinheiro ali. E o verso 6 diz o seguinte: Pedro falou: não tenho prata e nem ouro. O que tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta-te e anda. Está vendo como a gente pode abençoar esse canal de bênção sem necessariamente ter que só tirar do bolso? Eu acho maravilhoso. Isso aqui não é por acaso. Isso aqui é para eu que você, a gente não seja tentado a achar que, meu Deus, só está falando de riqueza agora, de dinheiro, de terreno. Mas também não é só isso, também tem isso. Porque Atos 4, se você for passando a Bíblia, os 3 próximos capítulos eu acho maravilhoso, porque ele traz exemplos claros de como isso acontecia na prática da igreja primitiva. E Atos 4, verso 32, diz o seguinte: e era um só coração, uma alma da multidão, dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Todos os que nele haviam, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades e casas, vendiam-as, trazendo o preço do que fora vendido e depositado aos pés dos apóstolos. Mas isso aqui era voluntário, gente. Isso aqui era um ato de amor. Não há um comando nem de Jesus Cristo, nem ainda da lei no Antigo Testamento, se você quiser usá-la, para dizer: não, olha, isso é compulsório, você tem que vender suas casas, você tem que vender seus carros. Não, para com isso. O que movia isso aqui era o derramar do Espírito Santo na vida desses novos crentes, desses novos irmãos, entendendo essa unidade da comunhão a partir de Jesus Cristo Filho. Eles olhavam para o outro e diziam: nossa, deixa eu te ajudar também. Isso é tão claro que não era compulsório, que Atos 5 nos ajuda a entender isso. Atos 5 é uma cena conhecidíssima de um varão, de um homem chamado Ananias, e da sua esposa chamada Safira. E aí diz que certo varão, capítulo 5 de Atos, verso 1, certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Maravilhoso, fez o que estava fazendo aqui os demais. Reteve parte do preço, olha aí onde começa. Sabendo também de sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte da herdade? Olha o verso 4, diz: guardando-a, não ficava para ti. Em outras palavras, você não precisava ter vendido. Não queria ter mantido na tua posse, guardando ela não ficava para ti. Quem foi que mandou você vender? Ele vai além e diz: e vendida, não estava em teu poder. Ou seja, você não ficou com dinheiro, você não ficou com valor. Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E aqui, meus irmãos, entra uma advertência que a gente tem que pensar a partir da análise desse texto, não só na questão financeira, mas em todas as áreas da nossa vida. Satanás sempre vai atacar a nossa comunhão. Porque o que ele fala aqui no capítulo 5, lá no verso 3, é dizendo: olha, por que encheu Satanás o teu coração? Ou seja, para você forjar uma espécie de ajuda aqui, para você se doar somente em parte, você não precisava fazer isso. Você podia abençoar de outras formas. Mas por que o Satanás encheu o teu coração? E deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos, Satanás não vai brincar. Se o espírito do nosso Deus é um espírito de comunhão e unidade, o espírito do Satanás é de divisão. E ele não vai brincar. Ele vai falar mesmo no meu e no seu ouvido: vai dar essa oferta aí? Vai dizimar desse valor? Nossa, você recebeu esse aumento, está ganhando mais, vai isso tudo agora? Nossa, o teu tempo, nossa, você trabalhou a semana toda, vai servir aquele povo lá, aquele pastor chato, no domingo de manhã. Vai ajudar naquela igreja? Você já trabalhou a semana toda, vai fazer algo. Meu irmão, isso não é voz do Senhor.
Isso não é voz do Senhor sobre a sua vida. Podemos sentar, podemos conversar. Não estou dizendo que você tem que vir agora aqui, chegar às 8 da manhã, sair 2 da tarde, abandonar a sua família. Não é sobre isso, tenha prudência. Tem momentos que, de fato, o buscar o reino de Deus em primeiro lugar é dizer, irmãos, igreja, não posso, vou cuidar da minha família. Mas será que as prioridades também não estão, às vezes, invertidas em outras áreas da nossa vida? O que tem nos roubado da comunhão plena como igreja? Porque Satanás vai trabalhar para isso. É algo que deu errado, você está servindo, deu algo errado, vai minar o teu coração, para você não fazer mais. O café da manhã não deu certo, a escola bíblica não funcionou, a pregação não foi boa, o culto não foi legal. Vai para Jesus, volta para Jesus, porque o que Satanás vai fazer é minar o meu e o seu coração, como minou o de Ananias e de Safira. E eu e você não somos chamados no Senhor para viver uma comunhão falsa, como essa comunhão aparente aqui de Ananias e Safira. Eu e você somos chamados para viver uma comunhão profunda com o Senhor. Nossa comunhão, primeiro, ela é consequência da nossa unidade com Jesus Cristo. Ela exige uma autonegação, ela exige abrir mão, de fato, do nosso tempo, da nossa preferência, dos nossos bens, exige. O que eu e você podemos fazer para além disso? Agora eu termino, pode segurar. Comunhão, ela é gerada no Espírito, ou pelo Espírito, mas ela é desenvolvida por nós. Ou seja, é o Espírito Santo que de fato vai lá e coloca em nós isso. Olha, agora, Diego, você é irmão. Você tem vários irmãos que você nem conhecia, tem outros tantos que você nem conheceu. Te vira, ama. Mas isso, o desenvolver dessa comunhão, precisa dessa perseverança que a igreja primitiva tinha. E aí, logo quando estourou a pandemia, meus irmãos, um dos textos que primeiro veio na minha mente e no meu coração foi Hebreus 10. Se você quiser, abre em Hebreus 10. Hebreus 10, a partir do verso 19. O autor de Hebreus vai falar o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança de entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo, falando de Jesus. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O verso 22 diz: assim sendo, aproximemo-nos de Deus, com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Verso 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Verso 24, consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Verso 25, não deixemos de reunirmos como igreja, ou como congregação. Ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Se há uma exortação, lembra disso? Se há uma exortação bíblica para a gente fazer, é porque naturalmente a gente tem uma tendência caída de não fazer. Se há uma exortação bíblica para a gente não fazer, é que naturalmente nós temos uma tendência de fazer. Ele está dizendo, olha, cuidado, não abandona esse hábito de congregar. Ainda mais quando você vê que se aproxima o dia do Senhor. Meus irmãos, eu e você, foi o Senhor, nasceu no coração de Deus a ideia de igreja. Eu já falei isso, vou falar de novo para você que ainda não escutou. Duas instituições que desafiam a nossa vida e o nosso caráter, mas que foram ideias do nosso Senhor Jesus Cristo. Você, quando chegar no céu, se você for, você pode conversar com Ele. Família, primeiro. Desafio, relacionamento, todo dia. Verdade ou mentira, meus irmãos? Verdade. Igreja, desafio. Verdade ou mentira, meus irmãos? Quem inventou? Deus. Porque desde o Gênesis, eu e você somos feitos para sermos relacionais. E eu tenho visto ao longo, não só aqui nos Estados Unidos, no Brasil, eu morei um ano em Portugal, vi isso em Portugal, quem se distancia da igreja local vai tendo a sua fé esfriada. Alguém concorda?
Não é porque você precisa, pastor, mas eu não preciso de igreja, é meu relacionamento com Deus. Tá bom. Então vai lendo a palavra de Deus e vê se ela não vai te impelindo para te colocar dentro de um corpo local. Quem se distancia da comunhão local, saudável, desafiadora, mas em Cristo, começa a esfriar a sua fé. Você não vai usar os seus dons, você não vai querer abençoar ninguém, você começa a se transformar só você e Deus. Eu tenho visto várias vezes. Aí eu chego para a pessoa e pergunto: pastor, mas é só eu e Deus. Tá bom, sua estratégia tem dado certo? Não, tá difícil, estou sozinho, estou solitário. Que tal mudar então a estratégia e ir para a estratégia que Deus criou você para viver? Não abandone o corpo de Cristo. Lá no verso 46, voltando para Atos 2, ele diz: perseveravam unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Todos os dias, eles estavam unidos e perseveravam no templo. Você não tem que vir para cá todo dia, não. Mas eu e você somos chamados a perseverar, lembrando dos nossos irmãos de segunda a segunda. Meus irmãos, o pastor não vai lembrar de todo mundo. Eu sou humano como vocês. Talvez você na semana vai lembrar de alguém que o pastor não lembrou. Abençoe. Pergunte como está. Pergunte se está precisando de algo. Seja canal de bênção. Se precisar de algo que a gente possa fazer como igreja, nos informe. Os irmãos ligam: pastor, tem como fazer isso, isso, aquilo? Vamos resolver, meus irmãos. Tem. A gente várias vezes faz, e ninguém precisa ficar aqui no domingo anunciando o que fez, o que não fez. Abençoa. Quem Deus está colocando no seu coração, de repente alguém que Deus está colocando no seu coração agora, que já não tem vindo, que está distante, se propõe a essa semana perseverar sobre a vida dessa pessoa. Comece em oração, não comece puxando pelo pescoço, trazendo para cá domingo, não. Comece em oração, comece na batalha espiritual. Porque Satanás está minando o coração. Eu e você precisamos perseverar. Como é que está a nossa comunhão com os nossos irmãos nos outros dias da semana? Eles continuam sendo nossos irmãos. Não só os daqui da igreja. Tem irmão espalhado. Se às vezes esbarra em alguém lá no Walmart, é crente. Opa, irmão. Né? Você nem imaginava, estava lá, mas assim, pijama e tal, você viu, irmão. É irmão, gente, porque a igreja de Deus está aí, a igreja do nosso Senhor Jesus está aí, amém? E que maravilha que o nosso Senhor Jesus Cristo nos colocou dentro desse corpo, e eu e você somos membros desse corpo. Um membro fora do corpo vai continuar vivendo e se desenvolvendo ou vai morrer? Vai morrer. Então vamos resgatar esses membros que talvez se distanciaram do corpo. Comunhão vai te trazer benefícios. Eu ousaria dizer, com muito temor eu falo isso, mas eu falo. Eu ousaria dizer que comunhão sempre te traz benefício. Traz não, pastor, o pessoal já falou mal de mim, já me criticaram, já ficaram com raiva de mim, já me expulsaram, já quiseram me arrancar fora da igreja. Você aprendeu a ser mais parecido com Jesus Cristo. Porque também fizeram isso com ele. Traíram, negaram, abandonaram, bateram. Você nem apanhou ainda. Alguém já bateu na sua cara da igreja? Eu não, graças a Deus não. Alguém já bateu na sua cara sendo da igreja? Não, então você não sofreu igual a Jesus Cristo. Alguém já furou tua mão, teu pé, teu lado aqui? Então você não está nem perto ainda do que Jesus Cristo sofreu. Então dá para sofrer mais um pouquinho. Né, Marcinha? A Marcinha está assim, dá não, pastor. Misericórdia. Meus irmãos, é porque a gente sempre tem que olhar para Jesus. O que eu tenho visto é que a comunhão, ela vai sempre ser quebrada se a gente parar na nossa carnalidade. Agora, se a gente levar para o ponto que nos fez irmãos, que é Jesus Cristo, vai funcionar. Amém? Como está a nossa comunhão com o Senhor Jesus? Como essa comunhão com o Senhor Jesus Cristo está nos levando para a comunhão com os nossos irmãos? Não é sentar do lado, é partilhar a vida. Não caminhe sozinho. Se você tem caminhado sozinho, não caminhe sozinho. Quem está fazendo a leitura dos 90 dias e está caminhando com alguém? Quem está caminhando com alguém? É bom ou não? Ajuda, não ajuda? E aí, já leu aquela cobrança? Quem está sozinho e quer caminhar com alguém? Quem está sozinho e quer caminhar com alguém? Irmãos, pode levantar alto. Então, quem está sozinho, quem está caminhando sozinho os 90 dias e quer caminhar com alguém, quem está fazendo? Olha para os irmãos que levantaram a mão e já saia daqui comprometido. A partir de hoje eu caminho com
você. Eu também vou caminhar com vocês dois, vou cobrar vocês dois. Não caminha só, meus irmãos, como está a sua vida, a sua comunhão com os seus irmãos. Eu quero terminar orando, que o Espírito Santo ministre ao seu coração, talvez áreas que eu e você temos nos distanciado. E nós precisamos voltar a esse lugar de comunhão com os nossos irmãos. É um desafio, meus irmãos, mas distante dos irmãos, você vai ser aquela brasazinha que ela é tirada do fogo. E aí o que vai acontecer? Apaga. Deus está lá, soprando, mas você sozinho não é uma fogueira. Você precisa ser colocado de volta a esse lugar que Deus te colocou, que Deus te criou para ser. Que você e eu possamos fortalecer a partir de hoje a nossa comunhão com os nossos irmãos. Deus Pai, nós entregamos ao Senhor as nossas vidas, Pai. Nós entregamos, Deus, o nosso coração a Ti, Pai. E pedimos, Deus, que onde, Pai, há tristeza, onde há ressentimento, onde há dor, Pai, onde de repente pessoas machucaram, Pai, a igreja local, Pai, a própria IBBC, Pai, machucou, eu posso ter machucado, Pai. Nós pedimos perdão ao Senhor, Pai, pedimos que o Senhor traga luz, Pai, sobre a vida dos nossos irmãos e sobre a nossa vida, Pai. Porque nós queremos viver como igreja, meu Deus, comunhão, Pai. Assim como a igreja primitiva era uma igreja que ela perseverava na comunhão, no partir do pão. E esse partir do pão era o olhar para Cristo, a mesa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos olhar para o Senhor, Pai. Ter os nossos olhos firmes no Senhor, Pai, que nasça compromisso, Pai, nessa manhã, dizendo: eu quero caminhar na comunhão com os meus irmãos. Que amanhã, Pai, nós possamos lembrar dos nossos irmãos, terça-feira, quarta-feira, que nós possamos lembrar dos nossos irmãos, Pai, e dizer um para o outro: olha, você é importante, você é parte desse corpo. Nos perdoa, Pai, porque às vezes na nossa corrida, na nossa vida corrida, Pai, nós negligenciamos isso. Pai, todo ataque do inimigo, Deus, contra essa doação plena, Senhor, seja de tempo, Pai, seja de dons, Pai, seja de dinheiro, Pai, seja de bens, Pai. Se há algo disso, Pai, que não tem sido vivido em comunhão plena com o Senhor, Pai, que nessa manhã, Deus, nós possamos nos mover para viver uma comunhão plena com o Senhor. Te amamos, Deus, nós te louvamos, Pai. A Ti toda honra, glória e louvor, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Deus. Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.